Bom, então a gente vai ver agora, pessoal, essa parte do que? De manutenção de tabelas. Até agora, a gente viu que, né, essa parte de criação, tá? Como fazer as tabelas, como fazer constraint, fazer os cheques, colocar default, enfim, são todas as partes aí, na verdade, o que? Quando a gente está criando um banco do zero, é muito fácil a gente manipular. Geralmente a gente não vai ter essa situação tão comumente, a não ser que sua empresa seja uma fábrica de software mesmo, correto? Geralmente você já vai ter dados lá dentro das tabelas, e muitas vezes quando você já tem dados, você já não consegue fazer uma alteração tão fácil assim em tabela. Então a gente vai simular alguns exemplos disso daí, tá? Quando a gente já tem algo feito, e aí a gente precisa da manutenção, tá? Bom, esse exemplo aqui, ó, o que a gente está fazendo? Criando um banco de dados Corp, certo? Corp pedidos on primary. Esse N aqui, vocês lembram do que é? Unicode, exatamente. Isso daqui garante que essa string aqui, ó, vai ser a mesma para qualquer tipo de servidor SQL, servidor Windows no caso, né? Que é o que a gente vai rodar o SQL, vai ser o mesmo, tá? Legal. Aqui a gente já tem então size, maxi size, file grow, temos algumas configurações do que a gente já viu, tá? Log on, aqui o nosso agora arquivo de log. Vai estar dentro aqui, no caso, dentro do C2./teste, beleza? E a gente vai montar esse banco aí. Então, ó, vamos lá para o SQL e vamos executar esse cara. Open aqui, file, manutenção de tabelas. Tá? Então, criando esse banco. Vamos ver a primeira coisa aqui, né? Se eu tenho esse C2./teste. É muito provável que sim, porque os outros bancos já tinham, né? C2.teste, beleza. Tá aqui dentro. Só tinha o TK42 aqui, 462. Criando esse banco, então. Ó, aqui já é uma das coisas que, se não me engano, o SQL 2012 já está restringindo. Antes o mínimo era de 4 megas, tá? Agora, ó, o mínimo de um arquivo primário precisa ser 5. Então a gente vai ter que alterar esse parâmetro aqui, ó, para 5 megas. Tá? Esse daqui é a manutenção de tabelas. Beleza, então vendo fisicamente o arquivo aqui, ó, corp underline pedidos, correto? Então ele criou aí o nosso banco de dados, ok? Agora aqui, pessoal, a gente está criando o que? O esquema. Create Schema Test Authorization DBO. Vocês lembram o que é o esquema? E para que ele serve? Na verdade é esquema mesmo, né? Esquema é outra coisa. Esquema. Vocês lembram dele? Não? Ó, então vamos estar utilizando aqui o corp underline pedidos e a gente vai criar esse esquema aqui. Lembrem-se, ó, que o esquema é um container de objetos, correto? Então aqui, ó, vindo agora, né, ó, no corp underline pedidos, tá? Nas tabelas aqui, eu não vou conseguir ver, mas ele criou o quê? Um container chamado teste. Dentro desse container, a gente vai colocar um monte de objeto, principalmente tabela. Exatamente. Em vez de eu ter 10.000 tabelas em um único lugar, eu começo a dividir essas 10.000 tabelas em lugares diferentes. No caso, nos objetos esquemas. Ele serve para duas coisas. Performance
Se eu tenho objetos separados, o SQL consegue ir lá no dicionário dele e achar mais rápido o objeto que você está referenciando. E outra coisa é a parte do quê? De segurança, né? Vamos supor que eu tenha um usuário que tenha que ter acesso a todas as tabelas, por exemplo, no departamento financeiro. Em vez de eu ficar dando permissão tabela por tabela, eu vou dar autorização direto já no esquema. Correto? O esquema é como se fosse o quê? Uma pasta lá do Windows. Porém, o Windows ele comporta pasta dentro de pasta. No esquema não, é um só e acabou. Beleza? Criamos aqui, ó. Por que ele fala aqui, ó, DBO, né? O DBO é o nosso administrator. Então, por padrão, é ele que vai ser o dono desse cara aí. Toda vez que eu crio um esquema, eu já tenho que falar quem é o dono. Correto? Criando a tabela aqui, ó, create table test cliente, correto? Com seus campos. Até aqui uma tabela normal, ó. Ok? Simplesmente eu tenho uma única chave primária, tá? Tranquila, não tem nada demais aqui. Agora a gente já vai simular o quê? Dados nessa tabela aqui, ó. Beleza, já fez a inserção. Correto? Se a gente quiser visualizar os dados, vai estar lá, ó. Dados aqui inseridos, sem problema nenhum. Ok? Agora a gente vai começar a criar o quê? Outras tabelas, por exemplo, a de produto. Ó, a produto aqui já tem o quê? Os tais dos cheques, correto? Ó. A gente já está falando, né? Ó. Valor de compra, cheque, valor de compra maior do que zero. CK, valor de venda, né? Ó, cheque, valor de venda maior que valor de compra. Tá? Então, é mais ou menos isso. Dólar em alta já era, né? Inserindo os dados na nossa tabela produtos. Dados comuns também, né? Ó. Sabonete, sabão em pó, tomate, detergente, tá? Esse Go aí é para quê? O Go é um terminador de comando em lote. Então, se você fez... no nosso caso, ele não está servindo muito para fazer nada aqui, porque eu estou executando de passo em passo. Mas, supondo que eu tenha um script, esse mesmo script aqui, eu boto ele em job para rodar, por exemplo, enquanto eu não tenho Go, ele não efetiva realmente. Tá? Então, aqui, ele está fazendo o quê? Tal comando Go, tal comando Go. Ele não é bem o commit ainda, tá? Mas ele vai fazendo aos poucos essa parte aí. Por quê? Você pode ter uma transação em cima, lá no begin, lá no começo. Você pode dar o commit lá embaixo, tá? Pra gente, aqui não está servindo para muita coisa, mas é legal acostumar a colocar isso daí, principalmente por quê? Por causa, quando vocês fazem scripts grandes, é legal você fazendo essa parte aí, tá? Bom, tabela de produtos aqui também, ó, inseridos os valores, correto? Nada de especial e respeitando as constraints que a gente colocou lá dentro da tabela, na criação da tabela, tá? Bom, agora aqui, ó, a gente está simulando o quê? A criação de uma tabela de pedidos, justamente para quê? Para começar a relacionar as tabelas que a gente tinha criado, né? Cliente, produtos, ó. Então agora aqui a gente já tem o que? Referência, correto? Ó. Cadê, ó? Foreign key, ó. Então, nessa tabela já começa a ter referência com outras tabelas. Eu já não consigo mais inserir qualquer dado aqui dentro, só consigo fazer a inserção de dados, obviamente que já existem nessas tabelas de referência, tá? Então, ó, teste pedido. Olha que legal aqui, ó. Simplesmente eu estou fazendo uma inserção na tabela de pedidos com quais valores? Somente com o código do cliente, ó. O resto é tudo default. Ó, o código do pedido é identity. Eu não preciso ficar colocando. A data é default, que é o get date. O código do cliente, aqui, ó,
Aí não tem jeito, ele é do tipo inteiro, então eu estou especificando. Depois aqui, ó, não estou especificando mais nada, né? Enfim, vamos fazer essa inserção aqui, ó. O que ele está falando? Que eu preciso da data. Insert, configuração de pedido, conflito, corp pedidos, tabela teste pedido, column data pedido. Então vamos ver aqui um negócio. Então o meu não criou, não é possível. A tabela pedido está sendo criada. Um cliente, 22455. Ué. Tem alguma coisa dentro dela? Não. O código está aqui, que ele é o identity, a data ele é onde foi, o código do cliente. Que estranho. Peraí. Inseriu. Agora inseriu. Não sei por qual motivo. Beleza. Fez a inserção aqui, ó. Tá? Agora a gente vai fazer o quê? Criação da tabela de pedidos. Itens de pedido, justamente para ser dependente da tabela de pedido. Mais uma vez, eu tenho foreign keys aqui então, ó. Tá? E eu tenho mais referência. Tá sendo realmente umas tabelas aqui bem relacionadas. Legal. Vamos fazer agora a inserção dos dados da nossa tabela de itens aqui, ó. Conflito. Tá. Ó o que aconteceu aqui, ó. O meu ele deu erro na tabela de pedidos. Lembram-se do que a gente comentou, que o identity ele nunca volta? Ó, o identity não volta. Eu perdi o registro 1 e 2 por algum motivo, mesmo que estivesse em transação, ele não iria voltar. E aí lá eu estou colocando o quê? Né, ó, valor 1. 1 e 2 não existe, então é por isso que ele está dando um erro de referência. Tá? Eu vou ter que mudar agora isso daqui, ó. Então, o que é 8 vira 10. No meu caso aqui, né? O que é 7 vai virar 9. O que é 6 vira 7. O que é 6 vira 8. 5 vira 7. 4 vira 6. 3 vira 5. 2 vira 4. E 1 vai virar 3. Beleza. Aí agora sim. Legal. Nessa parte? O meu, pessoal, deu aquele erro lá. Não sei porquê, eu não cheguei nem a ver, tá? Por isso, então, que eu estou fazendo isso daqui. De vocês, se já fez a inserção na primeira, já era. Vocês vão conseguir. Eu só tive que mudar aqui, ó, né, o código do pedido justamente porque ele é constraint da tabela de pedidos. Tá? O meu deu erro por causa disso. Então, que eu tive que consertar aqui o código. São 3 sets? 2, sempre 2 depois. Verificando aqui, ó, tabela de pedidos agora, itens do pedido, beleza, tá preenchido. Bom,
salvar. A gente vai fazer o que agora aqui, pessoal? Deixa eu acompanhar só. Ó, a gente vai fazer uma alteração na tabela, tá? Agora aqui é o caso do que? A tabela ela já tem dado e ela tem dado o que? Relacionado, tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um alter, ó. Um alter table teste cliente add, né? Add cidade varchar de 25. Beleza, o SQL vai deixar a gente fazer? Vamos ver. Esse cara aqui ele vai deixar. Tá, ó. Por quê? Porque a nossa tabela ela não estava bloqueada. A gente vai ver isso daí mais pra frente depois. Mas se eu tivesse gente utilizando essa tabela ou transação, ele já não deixaria fazer. Correto? Aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma outra transação aqui correndo. Vou dar um new query aqui, ó, para abrir um outro cara. Tá? Vou dar um begin tran. Abrir transação. Vou dar um select naquela tabela lá. Como que é o nome? Cliente, né? Vocês concordam que está rodando transação? Não fechou. Vou fazer o quê? Tentar dar um outro alter aqui, ó. CEP, tá? Vai ser um char de 11. Pior que ele completou, hein? Por quê? Ah, porque o select não é lock exclusivo, tá certo. O select ele tem um lock mesmo que em transação. O SQL Server, ele faz o quê? Ele tenta fazer com que os locks sejam menos prejudiciais possíveis. Como o select ele tem um lock compartilhado, ele está deixando esse cara fazer então. Eu não vou fazer o exemplo aqui, eu teria que dar um update ou alguma coisa, mas se eu não tivesse esse tipo de lock, né, ele pegava e iria fazer realmente esse problema. Ele não iria fazer enquanto a transação não tivesse terminado, tá? Vou dar um rollback aqui, ó. Tá? Rollback. Não. Rollback. Tá. Beleza. Existe esse comando aqui, pessoal, o sp_help. O que é isso? O sp_help ela é uma história de procedure de sistema. Justamente para quê? Para você ter um diagnóstico da sua tabela que você quer. Ó, nesse caso aqui, o que ele mostra? Tá, ó, tabela cliente, owner DBO, é uma tabela de usuário, a data e a hora que ela foi criada, quais são as colunas da minha tabela, se ela é uma coluna computada ou não, o tipo de dado, tamanho. Então, você tem aqui vários dados referentes à sua tabela. Tá? Você consegue ir lá no editor lá por ambiente gráfico, dar propriedades na tabela, é a mesma coisa. Só que esse cara aqui resolve isso daí pra gente. Tá? Então, você consegue ver, eu gosto, por exemplo, bastante de utilizar esse comando. Aqui embaixo, ó, ainda tem, tá? Oi? Tem um comando equivalente a esse no Oracle? Tem o desk table, no Oracle é mais... Desk table é o nome da tabela, ele te mostra o diagnóstico da tabela também. Só que não vai te mostrar tudo, vai te mostrar só alguns dados. Aí você tem outras tabelas que se relacionam. Aí você tem que fazer já select com join. Que na verdade esse cara aqui faz isso no final, tá? A gente consegue pegar depois e ver o que ele está fazendo por baixo. Ele está fazendo alguns joins aqui, tá? Aqui, ó, uma coisa legal. Se a tabela, se ela tiver chave primária, qual é a chave primária? O índice, né, na verdade, ó, é um índice cluster primário que ela está utilizando tal campo aqui, ó. Correto? Então ele me dá um diagnóstico bom realmente do objeto que eu quero tratar. Isso daqui é bom quando principalmente a gente não conhece a base de dados.
Tá? Você está na base de dados do cliente, você não vai saber de tudo sobre ela. Então você começa a pegar o quê? Diagnosticar, ver o que é chave, o que não é, quais são os campos que tem índice, quais não são. Aqui ele mostra também relacionamento, se tiver foreign key. Ele tem aqui, ó, tabela referenciada por foreign key, ó. Tá, ó. Aqui então, teste pedido, foreign key FK pedido cliente. Tá? Oi? Não entendi. Esse daqui é só executar o SP underline help teste aqui. Dá o executar mesmo. Ele vai aparecer no resultado. Tá? É um comando, é uma store procedure mesmo do sistema. Tá? Bom, mostrando aqui a nossa tabela cliente teste, tá? Os dois dados novos, no nosso caso aqui, estão aqui, ó. Obviamente, né? Se eu estou adicionando uma coluna, pessoal, a adição dessa coluna ela não pode ser not null. Por quê? Porque eu já tenho dado na tabela. Correto? Você vai colocar um padrão. Você poderia adicionar ela not null, sendo que o default dela é 0. Cara, eu nunca fiz isso. Vamos tentar. Isso aí vai dar certo. Quer ver, ó? Se não tem nada, ele deveria estar com 0. Mas é na inserção que esse cara vai funcionar, hein? Ó, eu acho que não vai dar certo, mas vamos colocar mais um dado aqui, ó. Por isso que é bom usar muito mais dados. Teste. Um char de 1, default. Ele é um char, né? Então, vamos colocar aqui, ó. 1. Correto? Já tem dado na nossa... mas ele tem que ser not null também, né? Então, tem que ser not null, default. Beleza. Ele deixou, cara. Será que eu dei o comando certo? Aparentemente. Select asterisco from test. Cliente, teste.cliente. Ele fez isso mesmo. Adicionou tudo que a gente já tem. Porra, coisa legal. Se você coloca um default, então dá certo. Não sabia disso, sinceramente. Não sabia. Exatamente. Exatamente. Tá? Só que você pode ter certeza que se faz isso aí, você vai rápido. A Microsoft é cheia de pegadinha dessa daqui, viu, pessoal? Cheio. Tem que testar mesmo. Que nem da hora que você falou, tem coisa que você só vai pegar testando. Exatamente. E assim, a gente não pode só ir pelo que eles colocam nos manuais. Você tem que ir lá, coloca o que tiver no manual e começa a testar com outras coisas. Senão você não pega o erro também. Isso daqui também é um dos exemplos que não tem no teste. Né? E provavelmente tem alguma coisa perguntando sobre isso daí. Beleza. Então, desse jeito aqui que a gente consegue fazer a alteração já de coluna, acrescentando. Né? Uma coisa legal é o seguinte, pessoal. Vocês estão vendo que aqui, ó, a coluna ela é sempre colocada no nosso lado direito da tabela, né? A gente não consegue facilmente mudar isso daqui de posição, tá? Não dá. Só se mexer no select. Só se mexer no select. Na inserção vai ficar desse jeito mesmo. A não ser que a gente reconstrua a tabela. Esse é o problema. Enquanto não tem dado nenhum, beleza, é fácil. Depois que tem dado, cara, aí já era. Aí é o problema sério. Mas vamos lá. Ó, dessa forma aqui a gente faz o quê? Né, ó, faz o quê? O drop de uma coluna. Né? Lembrando, se isso daqui tivesse realmente cheio de dado, a gente vai lá e exclui esse cara e perdeu. Não tem mais o que fazer. Né, ó. Excluindo a coluna ali, já era. Ó. Completou com sucesso. Reordenando a coluna. Esse daqui é um exemplo legal, que é o que eu tinha falado. Então, mas eu vou pegar aqui. Você pode colocar o nome do campo que você quer colocar na frente. Por exemplo, você quer colocar 3 na frente. Você põe eles, põe vírgula asterisco, põe esse na frente. Na select, você diz? Isso. O SQL Server dá. Ele põe esse mesmo campo depois no lugar dele.
o SQL permite. O Oracle você não consegue fazer isso, cara. Não dá. Aqui, ó, é o que a gente tinha comentado. Depois das tabelas estarem criadas, com dados relacionados, né, não é possível ter a reordenação de colunas. Para isso é necessário seguir os passos. A gente tem que fazer o quê? Algumas coisas aqui, ó. Não vai ser possível reordenar, então, diretamente, né? O que a gente faz? A gente faz um select, insert da tabela que a gente quer. Numa tabela temporária aqui, ó. Certo? Então, a gente pegou, copiou a nossa estrutura inteira para uma tabela temporária. Como que eu digo que ela é temporária? Cerquilha aqui, ó. Tá? Um cerquilha só, ela é temporária da própria seção. 2 cerquilhas, ela é temporária do banco de dados. Correto? Você acaba usando isso? Usa. Geralmente usa para dado temporário. Em Store Procedure, por exemplo, você pode usar isso daí. Tá? Por quê? Você vai fazer Store Procedure, em vez de ficar fazendo tabela física, utiliza temporário. Se caso dê algum problema, a temporária ela vai desaparecer de qualquer jeito. Correto? Por quê? Porque vai estar dentro de uma sessão executando. A hora que a sessão sair fora, ela vai sair fora também. Tá? Ele fica em memória. Tá? É lógico, né? Se você tiver 1 milhão de registros, esse 1 milhão de registros vai lá para a memória. Aí o SQL Server vai começar a utilizar aquele TempDB dele. Tá? Se ele não tiver mais memória RAM, né? Você subir 1 milhão de registros na tabela temporária é porque não é mais temporário. Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Bom, aqui depois ele vai pegar e vai visualizar, simplesmente está dando select na tabela temporária. Tá? Você vai ter que fazer o quê? Desabilitar as constraints. A nossa tabela aqui de pedido, ela tinha o quê? Ela tinha constraint com a tabela no check constraint, com a tabela de cliente. Tá? Então, um pedido era dependente de um cliente, correto? A gente tem que fazer o quê? Agora esse no check aqui, ó, dando um alter table, falando, ó, desabilita esse cara aqui temporariamente. Né? Temporariamente não, estou dando no check, né? O no check é não checagem mesmo. Depois, você vai fazer o quê? Excluir a tabela de pedido. Aqui é o que é o risco grande, né? Vamos supor que você acabe de pegar e dropar a nossa tabela. Ó. Ainda não. Aqui eu estou dropando, na verdade. Ó. Então aqui eu estou dando no check, aqui eu estou dando drop. Ainda o perigo não está aqui. Ó, estamos deletando a tabela de clientes, estamos dropando a tabela de clientes. Legal, então nesse momento você tem a sua tabela de clientes somente em memória. Você acabou de dropar fisicamente ela. Você está criando agora a sua tabela temporária, a sua tabela física mesmo, correto? E agora você vai fazer o quê? O inverso. Tudo que está lá na tabela temporária, você vai voltar agora para a nossa tabela normal. Agora a gente está dando um insert select. Ó. Tá? Qual a diferença? Qual a diferença agora que a gente está colocando na ordem certa que a gente quer das colunas? Se o select aqui estiver invertido, obviamente aqui o meu insert também pode estar invertido. Tá? Legal, fez a parte difícil, que é pegar e fazer o quê? Voltar a tabela reordenada. Depois, né, a gente vai precisar fazer mais uma vez. Se a gente der um drop constraint, agora a gente precisa pegar e fazer um add constraint novamente. Entre a tabela de pedidos e a tabela de cliente. Para posteriormente... já era, não precisa habilitar, né, na hora que a gente faz o ADD. O ADD já é automático. Beleza. Dessa forma aqui, a gente consegue pegar e fazer a reordenação. No SQL Server aqui, pessoal, ele tem o quê? Ó, por padrão, né, no ambiente gráfico dele. Se a gente vir aqui com o botão direito e dar um Modify, acho que é um design até, não é nem Modify. Olha o que ele fala pra gente. Por padrão, ele não deixa a gente fazer isso daí em ambiente gráfico.
Tal. Ele até deixa, mas você tem que fazer uma alteração no SQL. É um parâmetro. Conseguir recriação de tabela. Exatamente. Se a gente, por exemplo, quer mudar aqui, ó, de char de 1 para 2, não sei se eu vou conseguir fazer isso. Eu acho que aqui nem deixa ele fazer isso daqui. Ah, ele deixou sim, ó. Beleza, né, ó. Eu vou tentar salvar esse cara aqui, ó. Ele vai dar um erro. Ó. Salvar alterações não é permitida, né? Então aqui no ambiente gráfico ele não está deixando por quê? Porque ele está tendo que fazer essa recriação que a gente está fazendo manualmente lá, né? Ah, beleza, eu estou ciente do que eu quero. Então você vai cancelar aqui, fecha esse cara sem salvar. Tem aqui na opção Tool, Option. Agora onde é? Eu acho que é Design. Ó, é esse cara aqui, ó. Prevent Saving Changes that Require Table Recreation. Tá? Esse cara aqui desflegou, já era, ele vai pegar e vai fazer em ambiente gráfico. Só que lembrando, em ambiente gráfico ele vai fazer uma recriação de uma tabela. Se tiver alguém locado, você vai pegar e toma, né? Ele não vai deixar. Todo mundo tem que estar fora certinho para você poder fazer essas alterações aí. Exatamente, é um risco grande. É um risco grande, mas ele deixa, tá? Esse cara aqui, então, a gente conseguiria fazer isso. Bom, ó aqui, pessoal. Fazendo aquele exemplo, então, né, da recriação, tabela temporária. Então, ó, tudo que está lá dentro do cliente vai dentro da tabela temporária. Você deu um drop na coluna cidade? Ah, eu não dei, hein? Verdade. Então, deixa eu... Drop table, vou ter que até deletar isso daqui, ó. O drop table assim. Oi? Agora eu tenho que dar um alter table, né? Cliente, teste cliente. Drop column. Qual que era o nome da coluna? Cidade. Cidade. Na sua, acho que você criou teste também. Eu acho que isso é. Eu acho que ele não aceita isso. Nunca tentei. É, lógico que não, né? Alter table drop fail because cidade does not exist. Tá, cidade já não tem. Teste. Select state from teste.cliente. Eu tenho o CEP e o teste. Vamos ver se ele não dá mesmo, só para confirmar. Porque o cidade já não existia. Não, ele não deixa. Então, esse cara. Alter table, drop column, teste feio, porque tem um ou mais objetos acessando essa coluna. Ah, eu tenho um cara aqui, ó. Será que ele estava aberto? Vou fechar ele. Que tipo que ele é? Shard 11. O senhor apaga a tabela de novo. É que na verdade ela tem um monte de constraint, né? Não,
Ah, mas eu acho que não vai ter problema, porque no select eu já estou escolhendo o que eu quero, na verdade. Era para ele deixar assim. Alter table. Deixa eu tentar o CEP primeiro. Ah, o CEP é o shard 11. Não, não dá mesmo. E o teste é o segundo. Que dependência que ele está falando? Eu vejo if dependente é um column test. Default. Esse cara aqui, quando eu crio o default, ele cria um objeto, né? Aí o que aconteceu? Eu tenho que deletar a constraint. O que ele fez? Não conseguiu. Aí. Beleza, agora sim. Depois baixar essa porra aí. Ó, vamos lá, ó, tabela original. Aqui então a gente está fazendo o quê? Né? Copiando tudo que está na tabela física para uma tabela temporária. Beleza? Ela serve só para essa seção aqui, ó. Para as outras seções, a gente não consegue enxergar ela. Correto? Se eu vim aqui fazer a abertura de uma nova, ó, query, está em outra seção. Select, asterisco from test temp client. Não sei se executei cliente ou client. Vamos lá. O cliente já não deu certo. Se eu executei só isso, também não deu certo. Bom, eu acho que o SQL não está, né? Ó, de qualquer forma, ela não existe mesmo para outra seção, né? Se a gente vir aqui na nossa própria seção, ó, beleza, tá? Opa, essa daqui, né? Dados temporários aqui dessa tabela, então. Agora o que a gente vai fazer? Primeiro, desabilitar a foreign key aqui, ó. Damos no check nela. Agora a gente vai fazer a deleção da check dela, né? Ó, da constraint lá. Beleza. Bom, a gente pode fazer o quê? A exclusão da nossa tabela cliente, que já não tem mais nada mesmo. E agora, novamente, o quê? Dropar a nossa tabela física. Se caísse energia nessa hora e não tivesse no break, já era a nossa tabela cliente, hein? Já era mesmo. Exatamente. Na verdade, você não ia fazer isso. Você ia criar uma tabela temporária mais física, né? Para não ter esse risco. Legal. Recriando a tabela cliente. Com a ordem que a gente quer agora, ó. A coluna cidade agora está onde eu quero, correto? Não está mais no final. Agora a gente está fazendo o inverso. Pegando tudo que está lá em memória e jogando para a tabela física novamente. Beleza. Vamos fazer o que agora? Criar, tá, a constraint novamente entre o cliente e o pedido. Beleza, ele conseguiu. E agora, finalmente, a nossa tabela cliente, ó, tá com o dado ordenado. Toda vez que você quiser, você tem que fazer isso. Se você quiser reordenar. Podia ter uma opção lá, tabela de registro com coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, não tem, cara. Isso daí o SQL ele não guarda em ele guarda em sequência, mas ele não tem nada no dicionário de dados dele. Por isso que ele não vai criando só do lado direito aqui, ó. Tá? Pois é.
Depois de criada, então, é difícil a gente conseguir fazer algumas coisas desse tipo, né? Ficar manipulando dessa forma aí, mas tá aí. Bom, quando a gente tem alguns tipos de dados, a gente considera que esses dados estão muito grandes, né? É possível fazer, então, ou muito pequenos, na verdade. É possível, então, fazer o aumento desses campos aí, né? Sempre é bom a gente começar com menores dados, para quê? Para depois a gente modificar para maiores, correto? Nesse caso aqui, ó, a coluna cidade, ela estava com 30, a gente vai fazer uma alteração para 35, a quantidade de caracteres. Tá? Aí é simples, né? Eu não tenho nenhum dado que está acima de 30. E eu estou aumentando a minha coluna para 35. Beleza, então não vai ter problema nenhum. Né? Ó, se a gente vir aqui e fazer essa alteração, então, no banco, tá? Alter table test cliente alter column cidade varchar de 35. Legal, conseguiu. Estamos fazendo agora, ó, a atualização desses caras aí, ó. Só tá dando update aqui nos registros para que tenha o que? Alguma cidade. Tá? Selecionando a tabela teste. Beleza, ó. Já tem cidade preenchida aí. Né? Agora, o que acontece? A gente tem o que? Nesse caso, quando a gente já tem um dado grande, porém a gente quer diminuir essa quantidade. Então, de 35, a gente quer diminuir para 25. O que vai acontecer? Ó, erro, né? Ó. String or binary data would be truncated. Tá? Então, o que ele vai fazer, pessoal? Ele não vai deixar você fazer isso daí, não. Tá? Se a gente for vir aqui, ó, na tabela cidade, na coluna cidade da de clientes, ainda está com tamanho de 35. O que a gente tem que fazer geralmente? Bom, obviamente estudar esse dado, né? Os dados que estão acima de 25, você teria que pegar e tratar ele primeiro. Então, aí é criar um algoritmo lá que resuma o seu dado, primeira coisa, né? Mas não fazer o algoritmo na própria coluna. Você cria uma nova coluna e começa a copiar da coluna que você quer para a nova coluna. Legal, certo? Dessa forma, você garante que, se tiver erro ainda na nova coluna, você consegue limpar e fazer novamente. Se você fizer já o update direto na coluna que você está querendo alterar, errou uma vez, já era, não tem mais conserto. Tá? Então, é dessa forma que a gente faz essa parte de alterações aqui, ó, simulando os dados aí. Quando as colunas elas são compatíveis, né? No caso aqui de string, ele reclamou da parte de truncamento. Tá? Existe aqui, por exemplo, ó, alterar o decimal. Tá? Então aqui eu tenho o que? Um alter table, alter column, quantidade de 10,2. Quanto é esse daqui que eu não lembro? O itens pedido, ó, a nossa quantidade aqui original, ela é int. Tá? A gente está fazendo o que? Com que essa quantidade seja decimal. Ela tem algum dado nessa coluna? Select, asterisco from, itens pedido. Quantidade, tem. Só que acontece, ó, toda a quantidade aqui, ela já está como inteiro, mesmo sendo um dado decimal. Então aqui não vai ter problema nenhum na hora de a gente pegar e fazer essa alteração. Ó. Alter table, alter column, é um comando só. Beleza, ele pegou e fez. Vamos atualizar um dados deles aí, ó, para que seja o quê? De 10,2. Ok, não alterou nenhum. Ah, aqui, ó. Mas não alterou mesmo. Update, teste, item pedido 7, quantidade igual a 10.2, where código igual a 1, end item igual a 1. No meu caso aqui, eu vou pegar esse cara aqui, ó, código igual a 3 e item igual a 1.
esse primeiro cara aqui, ele vai transformar, em vez de 10, ele vai fazer com que seja 10,2. Beleza, fizemos. Só para mostrar que tem decimal agora no nosso dado. Correto? Ó, dando um select nele agora, tá lá, 10,2. Agora a gente vai tentar fazer o quê? Reverter esse processo. O que ele fez, pessoal? Deixou, né? Sem perguntar nada. Se a gente der um select aqui, ó, a gente reverteu. A gente tinha um decimal de 10,2 e transformamos para quê? Para inteiro de novo aqui, ó. Tá? Ó o select aqui bonito, ó. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque o dado ele é compatível. Ele truca a partir do 5, se for menor para menos? Não, ele tira fora mesmo. Ele dá um trunco. Ele dá um trunco. Pode ser 10,9. Tá tirando o 9 lá. Tá? É, mas ele deixa. Então, é por isso que a gente tem que fazer o quê? Pegar e fazer com que seja criada uma nova coluna e faz o que? A modificação nessa nova coluna. Nunca trabalha-se direto com a coluna que você tem de dado, quando você tem isso daí. Trabalharia com uma temporária. Isso. Tá? Depois você muda, tem certeza? Sim, aí você faz a reversão. Aí dá o update na coluna, igual a coluna já era. Aí você tem tempo para verificar, mas tá certo. Exato. Fez o erro na própria coluna, você perde o seu dado, não tem o que fazer aí, né? Tudo bem, pode estar em transação? Beleza, pode e tal, certo? Mas, enfim, é sempre melhor mexer em colunas diferentes do que você já tem o seu dado, tá? Executando aquele help text na tabela aqui, ó, pedido, itens pedido, né, ó, que a gente tem dela aqui. Ó, a quantidade realmente está do tipo int. Tá? Você fez esse cara aqui, ó, o alter table, teste itens pedidos, alter column. Sim, agora ele deu sucesso. Sucesso? Sucesso. Foi, né? Ó. Beleza, pessoal? Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa parte, principalmente. Se os seus dados forem compatíveis inteiro, ele vai lá e vai truncar mesmo, sem muita dó não, tá? Aqui, ó, ele está fazendo alteração de chave primária, tá? Fazer alteração de chave primária é uma das coisas mais tristes que existem, tá? Você vai chorar pra caramba, por quê? Você vai ter que ver quais as tabelas que não estão relacionadas com essa chave aí, tá? Tabela de clientes, imagina quantas tabelas não estão relacionadas com a chave primária de clientes, por exemplo. Tá? É triste, mas é possível, tá? Exatamente, ó, que coisa gostosa. Só tabela de clientes, imagina quantos relacionamentos não tem num banco. Por exemplo, 50, cara, você vai ter que ir lá e verificar. Aonde você verifica? Help text, SP help na tabela. E aí você vai ver todos os relacionamentos que ela tem. É triste, tá? Já precisei fazer isso daí. Na verdade não era nem alterar a tabela, é fazer com que uma chave simples fosse concatenada. É o mesmo trabalho. Você vai ter que tirar todas as referências, certo? Foi pior ainda, né? Colocar a coluna, preencher a coluna, dar update nela, porque não pode ter nulo na chave. Refizemos a chave composta, para depois ir por tabela, criar a coluna das outras tabelas, para depois fazer a ligação. É triste, mas é possível, tá? Removendo chave primárias, quando a chave for em keys de outras tabelas, a ela será necessário excluir a relação, né, da constraint da primary key.
Caso não tenha nenhuma dependência, o SQL Server deixará fazer a exclusão. Num banco de dados em produção é quase impossível isso daí você conseguir, tá? Fazer facilmente. Bom, aqui pessoal, ó, o que ele fala aqui, né? Vamos supor que a gente queira remover essa parte da chave primária, help text na tabela. Primeira coisa, tá? Para quê? Para você ver quem são as dependências dela. Viu quem é a dependência? Drop. Você não tem o que fazer, certo? Depois vai ver o quê? As tabelas com dependência. Nesse caso aqui, ele vai estar até simulando um erro, justamente por quê? Porque vai ter dado na tabela e tal, tá? Mas é mais ou menos essa história aí que a gente comentou. Não é uma das coisas mais gostosas de se fazer, não. Tá? Excluir tabela, a mesma coisa. Tudo que eu tenho referência, eu tenho que tirar primeiro as referências para depois excluir a tabela. Tá? Assim, a recomendação que você nunca exclua, na verdade, né? Porque essa tabela ela foi utilizada em algum momento por algum relatório. Isso daí faz parte já da sua empresa, em algum passado. Se você está tendo que excluir, assim, tem que ser alguma coisa realmente que afete muito o negócio. Se é o caso, crie uma nova tabela, mas excluir não é aconselhado, porque você está perdendo histórico da sua empresa. Seria aconselhado nesse caso você utilizar essa tabela e começar a encher uma nova? Ó, no SQL não tem nada que fale que essa tabela ela é inutilizada. Se ela existe, ela pode ser utilizada. Não, eu falo, tipo, você explica a parte lógica. Você pegar essa tabela, renomear ela e criar uma nova que não você usa. Então, mas renomeando essa tabela, você vai ter que tirar as referências novamente, cara. Por quê? Porque a referência... Sim, você tem que apagar tudo. Não tem jeito, exatamente. E deixa lá, para sempre. Né? No Oracle, tem como você pegar... Não, reza não. Tem como você pegar e falar, ó, ninguém usa mais esse cara. Será o que eu nativo? Não, tem um outro comando do Oracle, cara, unused. Você fala para ela que ela é unused, e aí esse cara não é mais usado. Eu acredito que falar não, mas você tem que saber lá o comando. Se tiver interface de voz, ele vai. Enfim, eu acho que o unused resolve esse problema, tá? Mas no SQL não tem, tá? Bom, pessoal. Você foi teclado Aqui, pessoal, é mais para vocês terem ideia, então, certo? De como é a movimentação depois que você já tem dados no banco. Raramente vocês vão dar create novamente. Quando a gente não tem nada, drop e create, é a coisa mais fácil do mundo. Depois que você tem dado, alter, vai ser alter para tudo, correto? Então, começa a complicar um pouco mais. Aqui, nos nossos exemplos, a gente ainda não fez com o banco de dados movimentando, realmente. Não tem transação nenhuma, não tem ninguém fazendo update, está tudo legal. A gente consegue fazer rapidamente. Quando a gente tem um banco de dados em produção, é mais difícil a gente conseguir fazer isso daí. Tá? Você tem que tirar todo mundo do banco, você vai lá, faz o que é alteração, tá? Para depois realmente colocar todo mundo de volta. Tem alteração, tem comando, eu não lembro qual que você tem que entrar em modo exclusivo. Então ninguém pode estar lá conectado, você tem que ir lá, entrar em modo exclusivo, só você faz a manutenção para depois colocar em modo multiusuário. Tá? Então ele é chato nessa parte aí, mas é para quê? Para consistir o dado. Correto? Beleza aí, pessoal? É essa ideia, então, que a gente tem quando a gente está dando manutenção em tabelas. Tá? A gente vai ver mais essa parte de locks aí de objetos, né? Vai aprender um pouco mais depois, um pouco mais para frente. Mas o SQL ele trata muito disso daí. Os locks ele tem níveis lá em uma árvore que ele coloca lá. Tá? O select eu não lembrei. Na verdade ele tem o lock, mas ele tem um lock exclusivo. Por isso que a gente deixa. Tá? Por isso que ele deixou, na verdade. Beleza aí, pessoal? Legal.